Queridos, nesta terça-feira da oitava Pascal, nós escutamos este evangelho que retrata, é mais um dos momentos em que o evangelho retrata para nós, mostra para nós o encontro de Jesus ressuscitado com algumas testemunhas. Hoje, Maria Madalena. Ao longo de toda essa semana, nós vamos ver relatos da aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos. E você vai perceber que alguns pontos são muito comuns, que é o espanto, ou o fato de não reconhecerem imediatamente que era Jesus. O Evangelho de amanhã, por exemplo, vai dizer isso. Mas eu vou me deter no de hoje, porque Maria, Maria Madalena, também estava junto com a Virgem Maria e com São João, entre os poucos que ali estavam diante da cruz do Senhor. E se você se recorda, Jesus foi sepultado ao cair daquela tarde, ia começar a Páscoa, então Jesus foi sepultado. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai cedinho, portanto no domingo. Maria Madalena vai cedo para terminar aquilo que era o costume da época. Hoje nós levamos velas e flores aos túmulos dos nossos falecidos. Eles levavam aromas, perfumes. E quando ela chega ali, a pedra já estava removida. Ela olha, ela percebe o sepulcro vazio e ela se põe a chorar. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E ela vê Jesus, mas ela estava com a imagem, ela se lembrava de Jesus terrivelmente sofrendo na cruz. Isaías, no capítulo 53, se você se recorda, na Sexta-feira Santa, dizia que Jesus não parecia gente na cruz, não tinha aspecto humano, as pessoas que olhavam para ele desviavam o olhar. Maria Madalena vê Jesus agora com um corpo glorioso. Ela pensa que é um jardineiro. E aqui eu quero destacar essa fala dela. Me fala, se foi você que tirou o corpo do meu Senhor daqui, fala onde você pôs, que eu vou buscar. Meu Deus do céu, que garra dessa mulher, que coragem. Fala onde está o corpo e eu vou buscar. Ela não falou, eu vou chamar alguém. Não, eu vou buscar. Que coisa linda. Maria que fala movida pelo amor. Essa coragem de Maria Madalena provém de um amor. Ela foi encontrada por Jesus primeiro. Esta mulher é aquela da qual o Evangelho diz que foram expulsos 7 demônios. Ela teve uma profunda libertação, ela se encontrou com a misericórdia de Jesus. A vida dela se transformou. Então nada agora detém aquela mulher. Gente, acontece isso quando nós nos encontramos com Jesus, ele muda radicalmente a nossa vida. Alguns nos chamam de loucos, mas a verdade não é que nós somos imprudentes, não é isso. Pelo contrário, nós passamos a ser, na verdade, prudentes, nós agimos de acordo com a virtude, nós fazemos o que precisa ser feito. O encontro com Jesus nos coloca numa rota nova, nos coloca numa direção nova. Maria Madalena agora se coloca assim. E movida pelo amor, ela quer saber onde está o corpo do Senhor. E aqui é lindo porque Jesus a chama pelo nome. Maria. Ela reconhece Jesus, chama-o de mestre. E eu vou me deter aqui porque eu quero ir para a primeira leitura com você, para falar também sobre a coragem de Pedro. Se no Evangelho nós vemos a coragem desta Maria Madalena, movida pelo amor, nós vemos também agora Pedro, não mais aquele tímido que negou Jesus 3 vezes. É o mesmo homem, é o mesmo Pedro, mas agora totalmente renovado. Porque veio sobre ele a graça do Espírito Santo. É o dia de Pentecostes. E depois da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos naquele cenáculo que estavam ali reunidos com Maria Santíssima, Pedro então sai e começa a fazer a sua pregação. E o texto de hoje nos diz que ao final daquela pregação, cerca de 3.000 pessoas acolheram a fé, receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se reuniram a eles, receberam o batismo.
E as palavras de Pedro, ousado, destemido, com parresia, ele diz, irmãos, ou melhor, ele faz a pregação, anunciando Jesus Cristo, e as pessoas então perguntam, o que nós devemos fazer? A pregação de Pedro gerou naquele povo um coração profundamente contrito, arrependido dos seus pecados. Ele diz, o que devemos fazer? E Pedro diz, convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Gente, Pedro, que antes tinha negado Jesus 3 vezes, agora une-se à experiência da reconciliação, porque ele se reconcilia com Jesus. Jesus aparece para ele, lhe pergunta 3 vezes, e ele diz, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E depois disso, Pedro com os apóstolos e a Virgem Maria no cenáculo, e vem sobre eles o Espírito Santo. E aqui deixa eu dizer de novo, Pedro se encontrou com a misericórdia de Deus. Ele fez coisas horríveis, mas ele se encontrou com a misericórdia de Deus. Depois de ter negado o seu Senhor, de não ter estado junto com ele na cruz, de não ter sido apoio para a Virgem Maria, ele se arrependeu, pediu um perdão, e no cenáculo, em Pentecostes, ele é cheio do Espírito Santo. Gente, nós precisamos também fazer este mesmo caminho. Páscoa é para mim e para você nos encontrarmos com esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Deixarmos de lado os pecados e nos deixar mover pelo Espírito Santo. Deixar-nos mover por esta parresia, essa ousadia do Espírito Santo que transforma a nossa vida, que nos põe em pé, que nos ajuda inclusive a assumir os nossos compromissos. Pedro agora está agindo na unção do Espírito Santo e ele está cumprindo aquilo que Jesus disse. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Como eu disse no início da celebração, nós estamos celebrando a 8ª da Páscoa, a terça-feira da 8ª da Páscoa, mas desde ontem com o coração um pouco apertado, porque estamos de luto por conta do falecimento do nosso querido Papa Francisco. E do Papa Francisco eu também quero destacar essa coragem, essa ousadia. Porque o Papa Francisco, jesuíta, como você já sabe, ordenado sacerdote, depois foi provincial, portanto um superior da congregação, da ordem dos jesuítas. Um tempo depois ele é feito bispo, arcebispo de Buenos Aires, depois cardeal, ou seja, por um aspecto, uma visão humana, alguém que vai subindo na vida, mas na verdade o que se viu neste homem continuamente, desde ali da Argentina, Buenos Aires, até Roma, até o Vaticano, foi um homem que, quanto mais ia recebendo títulos, fazia questão de se mostrar mais simples. A gente precisa de muita coragem para viver assim. A gente precisa de muito amor para viver assim. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo para viver assim, na contramão deste mundo. Um Papa que se destacou pelo seu aspecto pastoral, que desde o início disse que queria uma igreja que fosse às periferias, que disse para nós padres e disse aos bispos que nós devíamos ser pastores com cheiro de ovelha. Quer dizer, está misturado no meio do povo, mas era o que ele vivia, desde lá, desde a Argentina. E não foi diferente em Roma, no Vaticano, não foi diferente em cada lugar do mundo por onde ele foi, por onde ele passava. Exalava a bondade, exalava o perfume de Cristo. O Papa que proclamou um jubileu extraordinário da misericórdia. Não era ainda o ano 2025, como devia ser o próximo jubileu, é o que nós estamos celebrando agora. Em 2016, um pouco antes, né? Mas o ano 2016 foi o ano do jubileu extraordinário. Ele proclamou um pouco antes. E ali em 2016 vemos o ano extraordinário do quê? Da misericórdia.
anunciando ao mundo a misericórdia, anunciando ao mundo essa igreja mãe, essa igreja que acolhe, essa igreja que chama a conversão, essa igreja que não mudou, viu? Porque o mesmo Papa, que era muito elogiado por acolher a todos, era criticado quando ele reafirmava as coisas que não mudaram na igreja. As pessoas por muitas vezes distorciam as falas, algumas das falas dele, mas um homem ousado, um homem audacioso na evangelização, que disse que nós devíamos, como igreja, e aqui, veja, você que é igreja, você que é batizado, ter essa mesma coragem de anunciar a todos, que Jesus nos acolhe. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando essa 8ª Pascal, rezando pela alma do nosso querido Papa Francisco, nós somos convidados a pedir a Deus a graça de nos encontrarmos com a misericórdia do Pai. É a misericórdia que vai nos preparar para a nossa Páscoa eterna. Profeticamente, as últimas palavras dele em público foram a sua bênção, Urbi et Orbi, que é a bênção dada a Roma e ao mundo todo no dia da Páscoa do Senhor, e disse Feliz Páscoa. Você deve ter acompanhado muita coisa sobre ele, mas algo que também me chamou muito a atenção foi que a pessoa que cuidava do Papa o tempo todo também o encorajou no dia de ontem para estar ali. Ele queria estar no meio do povo. Ele fez questão de andar no Papa Móvel ontem. E ele agradeceu. Ao final, uma das últimas palavras dele foi agradecer essa pessoa que o ajudou, que o incentivou para que ele pudesse estar lá no meio do povo. Porque uma coisa que este Papa nunca quis foi estar isolado, foi estar longe do povo. Ele dizia assim que ele tinha problema. Ele precisava estar no meio do povo, porque ele não conseguiria viver sozinho, como se ele tivesse um problema, uma fobia de viver sozinho, algo assim, alguma vez ele disse, para dizer de estar misturado no meio do povo. Mas não é isso que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina outra coisa, a subir na vida e a nos isolarmos cada vez mais, a subirmos na vida e a nos distanciarmos cada vez mais dos outros. É o encontro com a misericórdia que nos aproxima uns dos outros. É a graça do Espírito Santo que faz quebrar as barreiras para nos prepararmos para a Páscoa eterna do Pai. Fica em pé por um instante. Pega os seus braços assim para o alto, como quem pede. Nessa 8ª Pascal, pede você ao Senhor a graça de crescer na vontade dEle, crescer na experiência com a misericórdia de Deus. Uma misericórdia que nos tira do pecado, uma misericórdia que nos acolhe, que nos põe em pé. Uma misericórdia que nos põe em movimento, uma misericórdia que não nos deixa parados na tristeza, uma misericórdia que nos coloca ao encontro uns dos outros, como igreja em saída. Senhor, derrama sobre nós uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, para experimentarmos essa misericórdia que nos acolhe, para aprendermos a nos acolher uns aos outros, para aprendermos, Jesus, a ser uma igreja profética nestes tempos. Derrama sobre mim, Senhor, derrama sobre cada um dos aqui presentes. Derrama, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos e minhas irmãs uma graça nova do Espírito Santo, para que, cheios do Espírito Santo, Senhor, nós tenhamos a garra de Maria Madalena, nós tenhamos a ousadia de Pedro, Senhor, nós tenhamos, Senhor, a simplicidade ousada de Francisco, para sermos uma igreja profética na nossa casa, no nosso trabalho, nas ruas da nossa cidade, em tudo que nós fizermos, Senhor, que nós possamos transbordar dessa graça de anunciar o Senhor, de anunciar a Sua misericórdia. Que nada nos deixe travados, Jesus. Que nada nos deixe parados. Ao contrário, que movidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nós caminhemos, corramos até a nossa Páscoa eterna.
Vem, Espírito Santo, sobre nossos medos. Te convido a fechar seus olhos e soltando a sua voz e cantarolando assim no Espírito Santo. Dá a nós, Senhor, a simplicidade das crianças para cantarolarmos no Espírito, para que sejamos conduzidos pelo Espírito, para que sejamos movidos pelo Teu amor, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Enche-nos de uma coragem para testemunhar o Teu Evangelho, Jesus. Enche-nos de uma coragem nova, Senhor, para nos aproximarmos uns dos outros, para quebrarmos os muros entre nós, Jesus, para sermos uma igreja profética. Vem, Espírito Santo. Dai Tua graça, Senhor, a nós. Que a Tua graça, Senhor, leve para longe todo desânimo, todo abatimento, toda apatia espiritual, Senhor. Senhor, se os nossos pecados nos humilharam, nós pedimos nesta noite de ressurreição uma graça nova do Teu Espírito Santo, que nos ponha em pé, que nos coloque, Senhor, na rota do céu, que nos ajude a caminhar na direção certa. Dai-nos a Tua graça, Senhor, para nadar contra a correnteza, para não servirmos ao príncipe deste mundo. Dai-nos a Tua graça. Dai-nos a Tua graça. Como o Senhor deu a Pedro, como o Senhor deu a Madalena. Dai-me a Tua graça, Senhor. Dai-me a Tua graça. Dá-me Tua graça. Peça isso. Dá-me Tua graça. É a graça de Deus, peça. Dá-me Tua graça, amado meu. Mais uma vez, peça. Dá-me Tua graça. Tua graça, peça. Dá-me Tua graça. Dá-me Tua graça. Dá-me Tua graça, amado meu. Dá-me Tua graça. Dá-me Tua graça. Dá-me Tua graça, amado meu. A graça que Maria Madalena recebeu. A graça de Pedro. A graça do Senhor. Dá-me Tua graça. A graça do Espírito Santo vem com você, meu Deus. Você que está aqui, qual é a graça que você precisa nessa noite? Peça essa graça de Deus na sua vida. Dá-me Tua graça. Dá-me Tua graça, amado meu. Dá-me Tua graça. Dá-me Tua graça. Tua graça.